Olá, pessoas que estão acompanhando o quadro Cozinhando o Cinema aqui no canal do Plano 9. Hoje eu vou conversar um pouco sobre as comidas do Game of Thrones. Entre muitas tretas sobre políticas, assassinatos, traições, sacanagens, fofocas na série do Game of Thrones e agora no House of Dragon, em muitas cenas nós temos um deleite visual das comidas que compõem essa série. E o livro também conta com inúmeros detalhes das comidas dos Sete Reinos. E no livro de receitas da série do Game of Thrones, Banquete de Gelo e Fogo, o autor dos livros, o George R.R. Martin, ele confessou que não sabe cozinhar praticamente nada. Ele confessa que ele sabe apenas preparar um café da manhã com bacon, ovos mexidos, onde ele usa cebola, queijo e presunto. Ele conta também que no dia a dia ele cozinha algumas espigas de milho e alguns vegetais no vapor, mas ele confessa que ele sabe fazer um bolo de carne recheado com queijo que ele mesmo diz ser muito delicioso. E é que nesses tempos onde as pessoas passam mais tempo pedindo delivery do que de fato pilotando um fogão, o George ele até que cozinha aqui acima da média, nesses tempos onde as pessoas se orgulham em dizer que não sabe fritar um ovo. Eu sei 3 coisas do autor do Game of Thrones. A primeira é que ele gosta de pular pelado numa cama elástica. A segunda é que ele gosta de brincar dentro de um globo gigante. E a terceira é que, se ele não termina de escrever esses livros, ele não está passando tempo na cozinha. Ele está fazendo outras coisas, talvez as 2 primeiras aqui que eu sei. Outra informação presente no livro Banquete de Gelo e Fogo é que o George, 10 anos antes dele começar a escrever a história do Game of Thrones, ele participou de um workshop de literatura, onde nesse workshop ele submeteu um texto para ser criticado pelas pessoas presentes nesse workshop. E nessa ocasião, então, um outro escritor pegou esse texto do George e descreveu esse texto como pornografia gastronômica. Ou seja, uma década antes de escrever o Game of Thrones, o George já colocava detalhes e mais detalhes das comidas no seu texto. E após essa crítica que o George recebeu, ele foi além, porque ele foi questionado se era necessário realmente trazer tantos detalhes de uma comida em um conto. Ele disse que sim, é extremamente necessário, porque a forma como ele detalha os banquetes, ele imagina que o leitor consegue sentir os aromas, a textura da comida, que dessa forma muito detalhada, o George acredita que o leitor de fato entra naquele universo. E agora eu vou dar um pulinho ali na minha cozinha, onde eu vou preparar um delicioso bolinho de maçã, receita que está presente no livro de receitas da série do Game of Thrones. Ingredientes: 500 gramas de farinha de trigo, 300 ml de leite morno, 2 gemas, 2 colheres de chá de fermento biológico seco, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de canela, 4 colheres de sopa de mel, meia xícara de castanhas, estou usando aqui castanha de caju e nozes chilena, 1 colher de sopa de pó forte, 4 maçãs picadas, adicione o fermento no leite, mexa bem e espere cerca de 5 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha, e as 2 gemas batidas. Coloque também a manteiga, uma pitada de sal e misture bem.
Após misturar, adicione o leite com fermento na massa. E mexa novamente. No começo, mexe com uma colher e depois mão na massa. A massa não pode ficar grudando nas mãos. Caso seja necessário, pode adicionar um pouco mais de farinha na massa. Depois de misturar bem, faça uma bola com a massa. Coloque em um pote, cobre com um pano de prato e deixe descansar por cerca de 1 hora. Enquanto a massa descansa, vamos fazer o recheio. Numa panela, coloque a maçã, as castanhas, o mel, uma colher de sopa de pó forte e uma colher de sopa de canela. Misture tudo e cozinhe em fogo médio-baixo até o mel incorporar na maçã. Depois de 1 hora, a massa já cresceu, então é hora de abrir a massa com um rolo. Bancada enfarinhada e vamos abrir a massa. Depois de deixar a massa com uma espessura de meio centímetro mais ou menos, com um aro cortante ou um outro objeto cortante, vamos cortar a massa em discos. Antes de rechear a massa, passe um pouco de água com um pincel culinário nos discos que serão recheados. Para
rechear, eu coloco uma colher do recheio de maçã nos discos da massa. Com os outros discos que sobraram, a gente vai fechar os bolinhos e apertar bem nas bordas para que o recheio não vaze. No óleo quente, frite cada lado dos bolinhos por cerca de 2 minutos. É opcional, mas eu gosto bastante de polvilhar açúcar de confeiteiro em cima de cada bolinho. Coma, aprecie, desfrute essa delícia. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Então é isso e até o próximo vídeo.